Aula 4, métodos quantitativos, a primeira de 4 aulas da cadeira de programação da produção 2. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Então, temos a agenda aqui, a gente vai ver previsão ingênua, média móvel e média ponderada. E antes a gente vai ver alguns conceitos básicos desses assuntos, que é a de previsão da demanda. E aí vai ficar para a aula que vem ali o tema suavização exponencial, que aí a gente vai trabalhar bastante nesse tema na aula seguinte. Vamos lá então para os conceitos básicos ali, ponto zero. Então a gente tem ali o conceito, 5 conceitos a gente vai ter quando a gente vai falar sobre uma previsão de demanda. Então a gente vai ter o conceito de estacionário, de tendência, sazonalidade, cíclico e variação aleatória. Então esse gráfico aqui apresenta esses 5 conceitos. Então a gente tem gráficos ali onde o meu eixo X é o tempo, e a gente tem no meu eixo Y a quantidade. Então isso é comum a todos esses 4 gráficos aqui. O que vai mudar é o período do tempo, né? Então, no gráfico ali, por exemplo, da parte horizontal. Então, o que vem a ser uma previsão ou uma demanda horizontal? Então, o nome já sugere, ela tem um comportamento horizontal. Então, não há uma tendência de crescimento, como é a segunda. A gente tem uma tendência, ou no inglês ali, trend. Então, eu vejo que há uma inclinação, isso pode ser tanto de subida de crescimento, quanto também um declínio, uma redução de vendas. A gente pode ter um comportamento também da sazonalidade, como a gente falou nas aulas anteriores, com o exemplo do sorvete. Então, por exemplo, aqui ao longo dos meses, dentro de um ano, isso aqui meses em inglês, eu tenho alguns comportamentos, né? Então, o ano 1 em relação ao ano 2 é mais ou menos o mesmo comportamento. Eu tenho pico nos mesmos meses do ano e tenho vales ali, ou tendências de vale, também mais ou menos no mesmo período do ano. E aí eu tenho um quarto elemento aqui que é o cíclico. E aí vocês podem até pensar, mas não é igual ao sazonal. Né? Reparem na questão dos anos. Né? Então, na questão temporal. Sazonal ali, o seasonal, ele é em meses, ou às vezes a sazonalidade pode ser mensal ali, enfim, trimestral, depende do negócio. E o cíclico é normalmente em um horizonte de tempo maior, no exemplo aqui em anos. Então vai acontecer um ciclo. Então um ciclo ali, normalmente esse ciclo ele vai ter lá, no caso aqui uma redução, depois um vale, uma tendência de crescimento, um aumento, depois uma redução de novo. Então isso aqui seria um horizonte de planejamento maior. E se eu sei que existe um ciclo no meu negócio, é importante compreender ele dentro da previsão. E aí você deve estar se perguntando, então, nossa, aqui tem apenas 4 gráficos, né? São 5 elementos. Onde é que está a variação aleatória? Bom, a variação aleatória está presente em todos eles. Então, se não houvesse a variação aleatória, o comportamento de demanda horizontal ele seria reto, uma linha reta. A tendência ela também seria uma linha reta. Ou seja, a variação aleatória é o que dá esses tremeliques aqui, esses pequenos picos e vales, essas oscilações, é causado pela variação aleatória. Então, variação aleatória é alguma coisa que fugiu, né, do esperado ali, mas digamos que está dentro da normalidade. Por exemplo, num dia lá teve um pico de vendas por algum fenômeno aleatório não previsível, e no outro dia então teve um declínio, então um vale de vendas. Não se vendeu. Bom, pode ter sido que naquele dia choveu muito, deu uma tormenta, era uma loja de rua, e ninguém foi vender. Pode ser que teve um pico no outro dia, enfim, porque teve desceu um ônibus da excursão ali perto e muita gente comprou na loja. Mas são fenômenos que a gente não consegue prever e que na média, ao longo do tempo, eles se suavizam. Um pico é suavizado por um vale e essas variações aleatórias elas acabam se anulando, em princípio afetando muito pouco o negócio. Então, o que mais vale é saber que a tendência aqui, por exemplo, é uma tendência estacionária ou horizontal.
da mesma forma que a tendência, uma tendência de crescimento, apesar das variações aleatórias, né? E o mesmo vale lá para o comportamento sazonal e para o cíclico também. Quem quiser ver mais detalhe, depois tem esse slide aqui com a explicação registrada em texto. Se você for reparar, é praticamente o mesmo no anterior. A diferença é que está em português e tem uma descrição. Vou começar por ela. Então, a previsão ingênua. Já botei aqui uma carinha para brincando um pouco. Essa aqui é a carinha do Linux, o ícone dele. Então, previsão ingênua, a gente pode pensar, olha, é uma previsão que está desconsiderando alguns fenômenos, né? Que está desconsiderando algumas coisas. A gente poderia até pensar que é uma previsão ruim. Digamos que ela é simplista, mas tem algumas vantagens. Né? Então, a versão básica da previsão ingênua, e daí talvez ingênua demais, é que ela diz que a demanda futura é igual à demanda corrente. Ou seja, no caso, por exemplo, do lojista, o quanto eu vou vender hoje é exatamente a mesma quantidade que eu vendi ontem. Então, essa é uma previsão básica. Então, por exemplo, um outro exemplo, se na terça-feira foram vendidas 67 refeições no restaurante, prevê-se que na quarta-feira sejam vendidas as mesmas 67 refeições. Talvez demasiadamente ingênuo, mas esse é o método. A gente pode ter uma versão com tendência, então, digamos, é um pouco menos ingênuo, mas ainda tem elementos de ingenuidade, de um incremento de demanda observado no passado será igual no futuro. Então, se por exemplo eu detectei que minha demanda não é constante, na verdade eu vejo que ela está crescendo, então eu vou partir do pressuposto que esse crescimento ele vai ser constante para frente. Então, no exemplo, se entre a semana passada e a anterior eu detectei um incremento de 100 refeições vendidas, por causa do restaurante, então de onde vem esse 100? Semana anterior eu vendi 4.000, semana passada eu vendi 4.200, na anterior 4.100. Ou seja, eu detectei um crescimento de 100. Então prevejo que para a semana seguinte eu vou ter uma venda igual a 4.300 e para a semana posterior uma venda de 4.400. Então daí eu pensaria que isso aqui iria continuar crescendo. A gente já vê que tem uma evolução em relação ao anterior. Né? Então já coloco um elemento de tendência. E eu posso ter, aí deixa de ser tão ingênuo assim, isso aqui já começa a ser um pouco mais comum de ser observado nas empresas, que é a versão com sazonalidade. Então, semelhante ao que a gente viu no gráfico, o comportamento de demanda observado em um dado período do passado será igual no mesmo período no futuro. Então, a gente pode pensar pela fórmula, é a mesma coisa que a primeira. Não quero dizer, vamos ver o exemplo aqui. Então, se no mês de dezembro de 2020 eu vendi 100.000 refeições, venderei também 100.000 refeições em dezembro de 2021. Então, para cada mês pode haver um comportamento diferente, mas que existe então um padrão quando analisado em um mesmo mês, mas em diferentes anos. Então, isso aqui está incorporando ali a questão da sazonalidade. Até eu coloquei aqui o YOY, né? Ou YOY, ou Year of Year, Over Year, que é a relação comparando um mês em relação ao outro, né? Então, bem essa questão. Eu vou comparar o quanto que eu vendi em novembro de 2021 em relação ao quanto eu vendi de novembro de 2020. Claro, vamos desconsiderar que 2020 e 2021 foram anos atípicos. Então aí eu vou detectar um comportamento para cada mês. Né? Então o que as empresas fazem também em relação a isso é detectar que 2021 está vendendo 5% a mais que o ano anterior. Então seria também incorporar nesses elementos de sazonalidade aqui uns 5%. Então pensar que para dezembro de 2021 eu vou vender 105.000 refeições.
Então, ou seja, eu incluí dentro desse elemento, dessa sazonalidade, também o conceito ali de versão com tendência. Essa lógica aqui, embora a gente já ela tenha o nome de ingênua, a estruturação que a gente fez dela, né, partindo de uma visão horizontal, depois partindo de uma visão com tendência, e agora também numa visão com sazonalidade, e por fim eu falei para vocês que esse ano ele tem também um incremento de 5% de venda em relação ao anterior, ou seja, estou incluindo aí um elemento também de tendência. Então, esse raciocínio que está por detrás, ele compreende ali os quatro tipos, então os quatro fenômenos que ocorrem numa previsão da demanda que a gente viu no início da aula. Então, embora seja ingênua, essa previsão ela tem elementos aí que caracterizam uma previsão e que a gente vai ver também na aula seguinte, com mais detalhe. Qual que é a vantagem dela? Bom, uma grande vantagem é a simplicidade. Então, é um método simples de aplicar, não precisa ser nada especialista, e por isso ele tem um baixo custo. Então, há algumas condições para usar esse método. Então, uma das condições é que haja um padrão horizontal ou um padrão em tendência. Eu vejo que a empresa está continuamente crescendo na mesma proporção, então, ou se a sazonalidade também é sempre o mesmo comportamento. Então, se tudo isso daqui há um padrão, esse padrão também é estável, não tem um porquê não usar esse método. Então, também, se for um ambiente onde tem baixa variação aleatória, então raramente eu tenho um pico da demanda, raramente eu tenho um vale de demanda, é algo bem constante, então também não tenho porquê não utilizar a previsão ingênua. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, ambientes com muita variação aleatória podem resultar em previsões desastrosas. Então, por que pode resultar em previsão desastrosa? Vamos pensar que eu tenho uma empresa ali com um padrão horizontal. Se num dia eu tive um pico de demanda lá no restaurante, que vendia 67 unidades, e vendeu 100 unidades, deu partir do pressuposto que no dia seguinte vai vender as mesmas 100, né? É bem provável que eu vou ficar com as panelas cheias de comida no final do dia. E o oposto também pode ocorrer. Se num dia choveu e teve 20 refeições, e eu parto do pressuposto que no dia seguinte, que não está mais chovendo, eu vou vender as mesmas 20, é bem provável que eu vou ter cliente insatisfeito por não ter comida para comer. Ou vou ter que preparar a comida às pressas ali. Então, isso daí vem a ser o cenário desastroso para esse exemplo que eu dei, que demonstra uma variação aleatória muito grande. Então, é um método também extremamente sensível aos dados recentes. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esses aspectos quando for colocar esse método. Então, a ideia é que não haja um método perfeito. Na verdade, vai ter um método perfeito para uma situação que ele melhor se adequa. Tranquilo aqui, pessoal. Dúvidas sobre previsão ingênua? Já fizeram uma previsão ingênua? Até então, tranquilo, senhor. Tudo certo, senhor. Maravilha. A gente tem uma evolução ali que é a média móvel. Então, o que vai ser a média móvel? Então, é adequada para padrões no horizontal e aleatório, então tem uma certa aleatoriedade. Não é recomendado para uma previsão onde tem uma tendência de crescimento ou de declínio pronunciado. E também não é adequado para a sazonalidade. Então, ele é mais recomendado para um ambiente com uma demanda de tendência horizontal ou uma suave tendência de crescimento. E o objetivo, então, é prever o comportamento da média, suavizando os efeitos das flutuações aleatórias. Então, essa suavização ela é feita através da média. Então, pegando o exemplo ali do restaurante que teve uma venda de 100 unidades num dia e de 20 no outro, se eu for fazer a previsão para o terceiro dia, utilizando esse conceito da média móvel, considerando apenas esses dois eventos, é eu dizer que a venda do terceiro dia
vai ser igual a 60. Por que 60? Então, porque eu utilizei esse conceito aqui. Então, pegando ali 2 dias passados, de 100 mais 20 unidades dividindo por N, que são duas previsões que eu tenho, eu vou chegar a um resultado de 60 refeições que eu prevejo vender para o dia seguinte. É bem mais interessante, então, esse cenário do que a previsão ingênua baseada no último dia. Então, a demanda futura é igual à média dos N períodos anteriores. Então, onde na minha fórmula ali eu tenho meu F, T mais 1 é a previsão da demanda para o tempo T mais 1. E a demanda T, então a demanda real, então o que aconteceu de fato no tempo T. Ali. E aí eu posso ter quantas demandas passadas eu quiser. Então, quanto maior for o meu número de dias que eu estou considerando aqui na média, mais suavizado vai ficar naquele meu comportamento. Então, mais eu vou suavizar os efeitos de um pico ou de um vale. Então, por exemplo, um dia, sei lá, eu abri o restaurante, mas veio uma tormenta e ninguém foi no restaurante. Ou pode ter sido outro dia, um ônibus de excursão estacionou do lado do meu restaurante. Eu tive um pico muito grande de demanda. Então, a suavização média, quando eu colocar esses dados históricos junto com vários outros, esses efeitos aí da aleatoriedade eles tendem a se anular. E aí acabam não afetando a minha previsão. Que mais? Então a gente coloca aqui também um conceito de erro de previsão para o período T. Então, que é a diferença entre o real e o previsto. Então eu vou chamar de E igual ao minha demanda para o tempo T menos a previsão para também esse tempo T. Então, por que F para previsão? Porque vem do inglês, né, the forecast. Vamos por um exemplo aqui. E aí deixa um pouquinho, vocês abrirem o Excel aí, já que sabem manusear essa ferramenta. Então a gente tem ali um exemplo do calcule a previsão de demanda de pacientes odontológicos a partir da média móvel para a quarta semana. Então considere a média das últimas 3 semanas. Então digamos que vocês foram num consultório ali em Santo Antônio, aí que a gente vê como a engenharia da produção ela é bem ampla. E aí vocês veem quantos pacientes são atendidos em cada semana. Consultório grande ali, atende bastante gente. E aí então quer saber qual é a previsão para a semana 4. Então com base nas semanas que você já tem, considerando um N igual a 3, eu tenho que a previsão para a semana 4 ela vem a ser igual a 397 pacientes. E aí uma outra situação, então se o número real de pacientes for 415 para a semana 4, qual foi o erro de previsão? Então tenho ali o erro de previsão de 18 unidades. Então no caso, vieram 18 pacientes acima do que eu havia previsto. Partindo do pressuposto que eu tive esses 415 pacientes vieram, eu pergunto qual é a previsão para a quinta semana. E aí a gente coloca na prática o conceito da média móvel. Então, até então a gente colocou o conceito de média. E agora a gente coloca o conceito de média móvel. Como assim? Então, móvel por quê? Porque ela não se baseia sempre nas mesmas semanas, né? Então, calcular a média, fazer a previsão para a semana 5. A semana 1, ela deixa de fazer parte dessa média, que considera apenas 3 semanas, e entra aí apenas
a demanda da semana 2, 3 e 4 para calcular a previsão para a semana 5, que é de 402 pacientes, né? Então, e ela já tem um incremento em relação à previsão da semana 4, e esse incremento ele é marcado porque tem dois valores que são acima da média anterior e baseado apenas em um valor que é pequeno ali. Então, ou seja, ela está capturando uma certa tendência de crescimento aqui, né? Professor, uma pergunta bobinha, mas só para ver se eu entendi mesmo. Então, para fazer esse cálculo dessa média, eu devo considerar sempre essas últimas 3 semanas ou foi só porque neste exercício ele pede para considerar? No caso, sempre vai sair uma semana? Sempre vai ser uma semana. Boa, Ah, tá. não, excelente pergunta. Porque ela captura a essência do método, né? Então sempre Sim. sai uma Sempre semana. sai a última semana, no caso, a Exato. primeira, né? E até falando nisso, assim, teve. Logo que eu me formei, tá, na verdade, o último estágio que eu tive como aluno foi num restaurante. E aí, no restaurante, ele tinha todo um sistema de produção ali. E para a gente poder produzir, a gente tinha que saber ou ter uma ideia de quanto que a gente ia vender. Ou seja, a gente tinha que fazer uma previsão para daí fazer o PCP, lembra? Lá do PCP-1. Então, a previsão, ela, na verdade, existe para poder dizer quanto que a gente vai poder produzir. É uma das funções da previsão. E aí, qual era o método que a gente utilizava para fazer a previsão de vendas, né? A gente previa com base no comportamento das 4 últimas semanas de consumo. Então, toda segunda-feira, eu ia lá e atualizava qual foi a venda da semana anterior. Então, colocava a venda da semana anterior, aí quanto que se vendeu na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Incluía ali, e aí além de fazer isso, na verdade, antes de fazer isso, eu ia lá e excluía a quarta semana, que agora se tornou a quinta, né? E como era uma média móvel baseada nas 4 últimas semanas, a quinta semana caía fora. E aí, até pegando esse exemplo, uma coisa que era bem interessante que a gente fazia, é que a gente não fazia a média dos 28 dias passados. Não, a média era apenas de 4 dias passados, né? Como assim? Bom, porque a gente identificava que havia um comportamento característico de cada dia da semana. Ou seja, existia uma previsão para cada dia da semana. Porque não é justo dizer que um restaurante vai vender a mesma coisa na segunda-feira e no sábado ou na sexta-feira, né? Então era um restaurante que abria desde as 11 e até de madrugada. Então tinha também venda da noite ali, janta, bebida, então tinha o efeito ali do sextou, né? Então não faz sentido partir do pressuposto que vai ser o mesmo comportamento de segunda-feira. Então a gente sempre pegava e fazia previsão para cada segunda-feira, tinha um comportamento. Lembro que na terça-feira era um dia que ninguém ia no restaurante, ninguém é exagero, né? Mas era, digamos, o vale da semana. E aí, finais da semana era o pico de demanda. Então, e aí tinha um comportamento também que acho que vale a pena a gente registrar, que a gente começa a perceber, embora seja média móvel, um método bem simplesinho, mas tem elementos de inteligência. Quais são esses? Esse de separar os dias da semana. Havia um outro que era bem interessante. Por exemplo, a gente percebia que na sexta-feira havia o comportamento, vamos chamar de sextou. Então todo mundo se alvoroçava porque ia ser sexta, ia ser final de semana no dia seguinte e saía. E esse comportamento ele ocorria normalmente às vésperas de um feriado. Então, por exemplo, se tinha um feriado na quarta-feira, a gente pressupunha que o movimento à terça não ia ser um movimento de terça, não. Ia ser um movimento de sexta-feira. Então, a gente substituía a previsão da terça para como se fosse uma sexta-feira. Então, e quando na verdade havia algum feriado ali, para o histórico seguinte, por exemplo, semana passada foi um feriado na quarta-feira, e agora eu quero prever para a semana seguinte. Aquele feriado, para ele não afetar a média das quartas-feiras seguintes que não são feriados,
o que a gente fazia era tirar ele do histórico, para não ser um pico de demanda ali, que na verdade só foi causado por um fenômeno que a gente pode chamar de aleatório ali. Então, aí a gente deixava só as quartas-feiras, que eram dias normais. Ou seja, a gente estava tratando os dados para evitar elementos ali atípicos, né? Então, e assim se usava a Sim. média móvel. E aí, para fazer essa conta, vocês faziam a média, no caso, de todas as segundas, das últimas 4 semanas, Isso aí. terças e assim? Ah, pode crer. É, Entendi então, bem, então. e aí, bem naquela lógica, assim, passou uma semana, na nossa quarta semana a gente deletava ela e incluía uma semana a mais. Sempre 4 semanas. E aí, pessoal, o que você deve estar se perguntando? Tá, mas por que 4 semanas, né? Então, quem é que define esse N, né? E que eram 3 semanas, por que não duas? Por que não mais? Então, a gente tem algumas recomendações para definir o N. Então, se a demanda possui um comportamento estável, recomenda-se um N grande. Então, se tem uma estabilidade na minha demanda, é interessante que o N seja grande, porque quanto maior for meu N, menor vai ser a variabilidade. Então, ele vai reduzir os efeitos da aleatoriedade. Então, ele vai evitar que um pico de demanda, que um vale de demanda, afetem a minha previsão, se o N for grande. Por outro lado, se o N for pequeno, ele vai capturar essas, essas tendências de redução e de aumento rapidamente, né? E vai jogar isso para a previsão. Então, se a demanda possui mudanças nos períodos recentes com regularidade, então recomenda-se um N menor, e ele não vai ficar preso ao que aconteceu num passado mais longínquo. Ele vai fazer a previsão com algo mais recente, né? E aí foi por esse motivo, por exemplo, que a gente pegava apenas de 4 dias, ou de 4 semanas passadas, né? Para justamente a gente não ficar preso a demandas anteriores, né? Então, por exemplo, no restaurante ele era bem marcado ali o comportamento de cada mês. Então, se eu fosse botar 8 semanas, eu poderia ficar muito preso ao que foi o comportamento do mês anterior. E aí ficar com uma previsão ou abaixo do que era previsto ou acima, né? Então, até dando um contexto, assim, agora final do ano, dezembro era um mês bom, era um mês que vendia bastante. Então seria um erro muito grande eu partir do pressuposto que ele teria o mesmo comportamento de novembro, né? Ou colocar para a previsão dele novembro e outubro. Então outubro entraria junto se eu tivesse um N igual a 4, igual a 8, né? Então eu teria que tomar esse cuidado. Pegando ainda o exemplo ali, falando um pouquinho mais, indo um pouco além dos slides, até o que a gente fazia então lá para dezembro? Então, poxa, chegou dezembro. Ah, professor, tu falou que dezembro, se botar igual a média das 4 semanas de outubro, vai dar uma previsão abaixo aquém do que vai ser realizado. É verdade. E a gente sabia disso. Então, por que a gente sabia disso? A gente analisava o histórico ali. A gente tinha, então, a demanda de dezembro passado, do ano passado, do ano anterior. A gente via, então, que tinha esse comportamento de incremento. E com isso, a gente já conseguia prever o quanto que ia aumentar em relação ao dezembro do ano que passou, em termos de faturamento, né? Então a gente previa lá que ia aumentar 5%, que foi o aumento que a gente viu ao longo do ano. Então o que a gente fazia? Então a gente prevê, por exemplo, que dezembro vai vender 20% a mais no total que novembro. E esses 20% de incremento a gente colocava para cada um dos dias da semana. Então, cada um dos dias da semana incrementava 20%. Então, por mais que eu me baseasse na média das 4 últimas semanas, que são novembro, eu incrementava elas em 20%. E esses 20% vinha da expectativa de faturamento que eu tinha observada em relação ao ano anterior, né? Então, era assim que a gente, digamos, ia aprimorando a previsão de vendas. E aí ela tinha ali como base na média móvel.
Então aí a gente tem esse contexto do porquê que o N ele pode ser da adequação do N. Vendo aqui essa figura, vamos detalhar um pouco mais o efeito do N. Então, esse aqui são um exemplo ali para o caso dos pacientes. No exemplo do paciente do consultório odontológico, onde as linhas pretas aqui são a demanda real. Então a gente vê que ela tem uma variabilidade grande, apesar de se eu for traçar uma reta aqui de média, eu vou ver que ela tem uma tendência horizontal, mas ela tem uma aleatoriedade bacana, bem presente. E a gente tem então o método da média móvel baseado em 3 semanas, então nesse cinza mais fraquinho, e a gente percebe que o comportamento dele ele captura esse movimento da aleatoriedade. Então a gente observa que ele não tem tantos picos e vales tão grandes quanto a realidade, porque ele está suavizando em 3 semanas, mas ele tem um comportamento que ele absorve aqui uma variabilidade. Né? Então é uma previsão com uma certa variabilidade, tentando entender o que está acontecendo. Então aqui, se a gente for até observar, ela capturou ali a tendência de crescimento que existia na realidade. Então também capturou uma tendência de redução. Quando eu tenho uma previsão de média móvel de 6 semanas, né? Então reparem aqui que ela só começou a existir depois que eu já tenho 6 semanas reais ali. Então passaram 6 semanas, eu tenho um histórico de 6 semanas. A partir da 7ª eu consigo fazer uma previsão. Daí reparem, por ter 6 semanas na média, ela já fica bem mais suavizada. Então ela varia muito pouco. Então, além de variar muito pouco, ela demora também para variar. Então, quando eu tive um pico muito grande, a minha previsão estava lá embaixo. Então, depois ela conseguiu reagir, mas também a reação, mesmo o maior pico da nossa média histórica, que a reação dela foi bem suave. Então, enquanto que a média de 3 semanas ela atendeu mais rápido a esse incremento e também atendeu com maior intensidade. E a média de 6 semanas ela é sempre regular, enfim, ela tem uma variabilidade bem menor. Então daí a gente já tem alguns elementos aqui para pensar em qual é o meu N, se o meu N deve ser pequeno ou se deve ser grande. Então, para mim poder definir, eu tenho que entender um pouquinho do comportamento da minha demanda. A gente vai ver também mais para frente que existe um outro método para definir o N. A gente vai chegar lá nas próximas aulas, daqui a 2 aulas. O outro método é a média móvel ponderada. Então aí vocês podem estar pensando, né? Bom, se a média móvel aqui, por exemplo, ela tem um problema que ela coloca o mesmo peso para todas as semanas que passaram, por que não ponderar as semanas de forma diferente? Né? Então essa aqui é a proposta da média móvel ponderada. Então cada demanda histórica possui um peso. Então é um detalhamento da média móvel. E ao invés de média simples, utiliza-se uma média ponderada. Então pode-se atribuir pesos maiores ou menores para cada semana. E usualmente as demandas mais recentes possuem pesos maiores. Então justamente para mim trazer ali o efeito do comportamento mais recente para a minha previsão. Então, por exemplo, para um modelo de média móvel ponderado baseado em 3 períodos, tem-se então que a previsão venha a ser um peso de 50% para a demanda mais recente do período anterior, 30% para a demanda de 2 períodos atrás e demanda então de um peso de 20% para uma demanda de 3 períodos atrás. Então a gente tem os pesos aqui para essa previsão. Temos aqui também um exemplo ali para o caso do consultório odontológico. Então são os mesmos dados. Se a gente for considerar também, novamente, a gente tem que considerar que quantidade de semanas a gente vai considerar. No caso aqui a gente mantém as 3 semanas,
E adicionalmente eu tenho que pensar também nos pesos para cada semana. Então, usando essa ponderação, eu vou ter que a previsão para a semana 4, né, de 399,5 pacientes. Então, no caso ali, eu poderia arredondar para 400 pacientes, né? Então, lembrando que a gente está fazendo essa previsão para, por exemplo, né, o dentista, os dentistas poderem fornecer materiais individuais ali para cada paciente, né? Então, sei lá, saber que tem que comprar 400 pacotinhos de algodão para botar na boca dos pacientes. E aí, então, a gente tem uma situação, se o número real de pacientes for 415, a gente vai para as mesmas perguntas ali. Qual foi o erro de previsão? 15,5, né, senhor? Uhum. Isso aí, né? E qual é a previsão para a semana 5? Essa não é tão fácil, não tão rápido. Então, aí para chegar nesse resultado, a gente vai ter que utilizar o mesmo conceito da média móvel. Então, considero as 3 últimas semanas, então, semana 2, 3 e 4. E eu vou colocar a ponderação dos pesos, né? Aqui não está Eu explícito. achei aqui 406,8. Só que a dúvida é, eu vou considerar aquele 399,5 ou o número real de pacientes, que no caso seria 415? Boa pergunta. A gente considera sempre o real, Tá. né? Então, a gente sempre considera o real. Para esse tipo de previsão, é sempre a previsão, sempre o que aconteceu, né? Então, sempre a previsão, aliás, a previsão não, sempre o real, né? Para a média móvel ponderada. E aí o ponto que não está explícito ali, mas está implícito, é que o peso 0,5 fica para a semana mais recente, ou seja, os 415. Peso de 0,3 para a semana, 2 períodos anteriores, 411. E o peso de 20% para a semana há 3 períodos atrás, né? Então 380. E aí com isso a gente chega ali nos 403, né? Então, até agora fiquei curioso aqui, deixa eu puxar meu Excel. Então tem coisa aqui. Aí, 406, tá aí. Maravilha, Léo. É isso aí. Deixa eu até ajustar aqui. (406.8). Então já deu para ver que estão atentos aí no Excel. Então a gente tem os 406.8. Então a gente vê aí não dá para dizer qual é o erro de previsão, porque a gente não tem o realizado da semana 5. Então, pessoal, finalizando aqui, a gente tem a média móvel ponderada ali. As vantagens dela é de atribuir pesos conforme a necessidade, então gera uma maior flexibilidade. Então, eu posso atribuir pesos maiores para semanas mais próximas da minha. Então, pegando o exemplo do restaurante, eu poderia colocar uma ponderação maior para as semanas mais próximas. Então, isso capturaria ali uma tendência de comportamento nas semanas. Então, em função disso, pode contemplar os efeitos de sazonalidade. Então, também posso colocar essa ponderação, até pensando também essa questão do peso e também, por exemplo, do restaurante. Eu poderia verificar que, de repente, o meu restaurante ele vai ter um comportamento conforme as semanas dos meses, né? Então, talvez a primeira semana do mês ela é uma semana mais movimentada, a segunda médio, a terceira médio e a quarta tem um movimento mais fraco. Então, normalmente está vinculado ali com os recebimentos das pessoas, né? Então
Então, se eu detectar essa flutuação, aí eu poderia atribuir pesos também para cada semana do mês. Então, tem uma ponderação aí dinâmica, digamos, que eu vou colocando peso para fazer a média ponderada dessas 4 semanas. Outra vantagem dela é que ela vai enfatizar as demandas recentes, então vou dar uma maior importância para o que está acontecendo atualmente, e aí vai me dar, digamos, uma maior velocidade de reação para minha previsão. Quais são as desvantagens? Então, é baseada sempre no passado, então isso não atende a demanda com tendência de crescimento. Então, se eu tenho uma demanda com crescimento, ela não vai capturar. Então, ela vai estar sempre abaixo. Então, por mais que ela vá crescendo ao longo do tempo, mas ela vai estar sempre defasada. Então, nunca ela vai conseguir prever aquilo ou acima daquilo que realmente foi. Sempre vai estar prevendo abaixo quando tiver uma demanda com crescimento. Então, ou seja, não é adequado para crescimento. Como a gente viu também, assim como a média móvel ponderada tem as mesmas fragilidades da média móvel. Ou seja, ela não é recomendada também para situações com sazonalidade. Apesar de eu ter alguma certa ferramenta para lidar com elementos de sazonalidade. Mas com tendência, aí não tem peso que exista. Mesmo que eu coloque um peso muito grande na última venda, se estiver crescendo, a previsão não vai ser maior do que o crescimento, né? E é necessário, então, definir um N e ter um banco de dados grande. Então, isso, na verdade, não chega a ser tanto uma desvantagem, mas uma característica. Então, essa daqui é a média ponderada, pessoal. E com isso a gente se encaminha para o final da aula. A média, na sua visualização exponencial, a gente vê na semana seguinte. Então, essas aí foram as referências. E aí, a gente encerra por aqui a aula de hoje.